Curioso, a gente fala muito sobre se adaptar, menos do que deveria sobre aprender e muito pouco sobre desaprender. Se você for pensar do ponto de vista de estratégia de talento, isso não é uma loucura. Acho que o certo aqui é você não ter todas as Mas respostas. se elas não são usadas de maneira intencional com um propósito, é dado irrelevante. Perdem um bom executor e botam ele num caminho de liderança que não é dele. Cientificamente, você consegue estabelecer um nexo causal de um fator ou outro? É muito difícil. Tendo a crer que ética e integridade são valores quase que universais, né? Olá, bem-vindos ao Exec Talks, podcast da Exec, onde a gente conversa com líderes que estão transformando o mundo, seja com ideias, coragem, mas principalmente com muita ação. Eu sou Pedro Machotó, sócio da Exec, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e atual, e que certamente mexe com todo mundo que lidera, se desenvolve ou simplesmente quer se manter relevante no mercado de trabalho. Os skills do futuro e a nova lógica da performance. O que será que realmente importa nas competências dos profissionais de amanhã? Como a gente mede performance em um mundo onde tudo muda o tempo todo e aprender a se adaptar viraram talvez os skills mais importantes? E para esse papo eu tenho o prazer de receber um cara que entende muito desse jogo, o Ivan Mendes de Paiva Filho. O Ivan é diretor de recursos humanos em uma grande multinacional farmacêutica, com uma trajetória sólida em empresas globais e uma visão estratégica sobre gente, cultura, negócios e transformação. Ele vive esse tema todos os dias e vai ajudar a gente a separar o que é moda do que é realmente essencial para construir times prontos para o futuro. Vamos nessa? Ivan, muito obrigado aí pela sua presença, por topar o nosso convite para participar dessa troca. Para começar, queria te ouvir sobre como você tem visto a evolução do que consideramos uma boa performance dentro das organizações. O que mudou nos últimos anos e o que ainda está preso a uma lógica antiga? Acho que, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E esse tema é um tema bastante apaixonante, né? Porque não tem nada mais contemporâneo do que falar sobre desempenho. Porque tudo mudou. O que mudou, eu te falo que mudou tudo. Porque a maneira como você fazia a gestão de pessoas no passado é absolutamente diferente da maneira como você faz hoje. Por quê? Gerir uma empresa passa por gerir pessoas e o desempenho das pessoas é conectado com a maneira como elas lidam com esse contexto que elas estão inseridas. E hoje o mundo é mutável, o contexto político, social e econômico é muito mutável. Então, as empresas, para serem competitivas, elas precisam ter capacidade de responder esse contexto que elas estão. E as pessoas precisam conseguir ser um fator de diferenciação dentro desse contexto, um fator de competitividade dentro desse contexto. Então, fazendo uma outra pergunta em cima da sua, então, o que vai gerar essa competitividade para você poder alcançar esse desempenho de uma maneira extraordinária? A resposta para a tua pergunta passa por aí. Então, como você vai posicionar as pessoas de uma maneira onde elas adicionem valor, gerem competitividade e possam, acima de tudo, gerar um desempenho que seja consistente com a realidade dos mercados que as empresas estão inseridas? Essa vai ser a resposta para a tua pergunta. Muito bacana. Em poucas palavras, o que você acha fundamental para não perder a humanidade dentro dessa lógica de performance em tempos de algoritmo, IA generativa e automações? A gente não pode esquecer que as pessoas são pessoas. E isso é óbvio. Mas o que isso quer dizer? A gente fala muito sobre a substituição do trabalho em relação ao que as pessoas desempenham hoje. O que é uma verdade parcial no final do dia. Porque onde que as pessoas se diferenciam? Sendo pessoas. Porque algoritmos de inteligência artificial, eles não têm emoções. Eles ainda não têm ética. Eles não conseguem estabelecer um juízo de valor e se conectar com pessoas adicionando valor. Uma experiência pode ser, muitas vezes, emotiva para aquela situação. Elas simulam, né? A inteligência artificial, ela simula emoções. Ela não sente. Então, se você conseguir se posicionar como um profissional que adiciona valor pela sua capacidade de gerar impacto através da humanidade que você tem, da humanização que você tem, você vai se diferenciar nesse sentido. Fantástico. Olha, seguindo essa questão do valor do capital humano e da humanização de processos, quando falamos em skills do futuro, muita gente pensa só em tecnologia. Mas olhando de forma mais ampla, quais são, na sua visão, as competências que vão realmente diferenciar os profissionais nessa nova era? Então, se você for pensar, o que vai diferenciar? A gente está num contexto que a gente não sabe o que vai ser. Porque você acorda hoje num contexto político-econômico, você almoça em outro e você janta em outro. É o que acontece. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Como você vai responder esse contexto como uma empresa que quer se diferenciar e ser competitiva no mercado que você atua?
A gente está falando sobre isso. E as pessoas, no final do dia, são um fator importante na composição dessa diferenciação, como eu falei na primeira pergunta. Então, como você vai gerar essa diferenciação? Você precisa ter capacidade de resposta. Você precisa se adaptar de uma maneira adequada para esse contexto que você está inserido. Então, não é uma resposta objetiva, mas é uma resposta que passa por você aprender e desaprender de maneira rápida. Você conseguir responder de maneira responsável. Você conseguir se adaptar num contexto que você não sabe o que vai ser. Então, falar de adaptabilidade por si só é muito vago. Mas muitas vezes você vai ter que aprender e desaprender. E aí eu vou te dar um exemplo meu, no dia a dia, para você entender como passa por você ressignificar até habilidades que você tem. Eu estou planejando uma viagem de férias, agora para julho. Julho, já não sei exatamente. E eu pensei, puxa, o que eu posso fazer para otimizar a minha experiência nessa viagem? Porque quando você vai viajar, você pensa, pô, eu quero ter um bom roteiro, eu quero ter bons restaurantes, eu quero quero ter um hotel, quero ter um roteiro, quero usar o tempo que eu tenho da melhor qualidade. Só que isso, no final do dia, um bom planejamento como esse, demanda tempo. E se eu usasse recursos tecnológicos que são existentes para otimizar o tempo de preparação e eu dedicasse o tempo que eu tenho a coisas que me dão prazer? E aí o que eu fiz? Eu fiz uso de inteligência artificial para bolar uma dinâmica toda, da minha dinâmica de roteiro de viagem, a partir do orçamento que eu tenho, conexão dos hotéis e dos restaurantes para que eu fizesse isso. Então não estou mentindo, eu bolei um roteiro de viagem em 20 minutos. Caramba. Então, a gente está falando disso. Então, nessa reflexão, eu estou dizendo que eu adquiri uma habilidade que eu não tinha e eu fiz uso aplicado para algo que era relacionado ao meu dia a dia. Se eu faço isso numa realidade de uma organização, eu estou aprendendo a desaprender, estou rompendo um paradigma e estou ganhando competitividade. Eu ganhei competitividade nas minhas férias. Eu estou conseguindo dedicar tempo com coisas que eu gosto mais de fazer. Isso pode ser aplicado numa empresa também. Então passa por aí, a minha visão. Curioso, a gente fala muito sobre se adaptar, menos do que deveria sobre aprender e muito pouco sobre desaprender. É difícil desaprender, né? Porque pensa, muitas vezes a nossa sociedade, a maneira como nós somos criados e orientados a partir de algumas verdades. Que não necessariamente elas são verdades, se você for parar pensando de uma maneira mais ampla. Quando você estabelece uma visão crítica sobre algumas coisas e você consegue chegar num lugar de conclusão de que as coisas podem ser criticadas se elas fizerem sentido e você pode aprender e desaprender coisas, você pode ressignificar o valor das coisas. E muitas vezes você pode se beneficiar disso. Então, o uso de inteligência artificial, alguns tratamentos médicos hoje em dia são produtos da quebra de paradigmas, que até então eram um pouco aceitáveis e hoje você tem diferenciação nesse sentido. Então, passa por você aprender e desaprender, passa por você romper crenças, que muitas vezes são limitadores. É um trabalho de construção diário. Fantástico, vamos lá. Muita gente ainda acredita, né, quando a gente está falando de competências, que basta contratar alguém pronto, né, que vai chegar jogando. Mas será que essas novas skills não deveriam ser construídas dentro do ambiente de trabalho e não apenas trazidas prontas no currículo ou desenvolvidas em ambientes externos? Essa é uma boa pergunta, mas eu vou expandir ela, para a gente poder conversar sobre ela. Pensa o seguinte, né? A gente aprendeu numa fórmula de sucesso que é: vou e recruto através da experiência que aquela pessoa tem, porque ela sabe, conhece o mercado e ela vai gerar valor através da experiência que ela tem. Perfeito. Só que se eu ressignificasse a mentalidade que eu tenho e desaprendesse e buscasse habilidades que promovem diferenciação. Então eu trago uma pessoa que tem agilidade de aprendizado, eu considero uma pessoa que tem muito mais potencial ou um trait de liderança que pode somar para uma posição e eu pago o preço como organização de ensinar para ela o modelo de negócio. Se você for pensar do ponto de vista de estratégia de talento, isso não é uma loucura. Porque eu estou ampliando a base de talentos que eu tenho, eu estou adicionando soft skills para a minha pirâmide e estou trazendo perfis que podem ser versáteis, que podem hoje estar numa área técnica funcional, que podem migrar para uma área de negócio e assim por diante. Funciona para tudo? Não, não funciona para tudo. Porque tem áreas que são de conhecimento técnico especializado que você precisa de conhecimento técnico especializado. Mas você não precisa de conhecimento técnico especializado para tudo também. Então, será que não dá para fazer uma piscina, um bolo meio a meio, uma pizza meio a meio, que você consegue ter essa diferenciação e você consegue, no final do dia, pensar de uma maneira diferente? Isso é construção de estratégia de talento de maneira vanguardista. Se você consegue pensar dessa forma, você robustece a sua estratégia de sucessão, de talento e assim por diante, né? Os líderes, os CEOs que pensam assim. Então, tem coisa que dá para fazer, tem coisa que dá para se desafiar. Uma boa reflexão. Dessa forma, você também amplia o leque, né, no seu campo de busca, porque se você está tão preso ali à competência técnica, você vai, especialmente se você está em algum nicho, você fica muito refém
de encontrar as pessoas que você precisa, com as competências que você precisa, comportamentais, em pouquíssimas empresas que estão dentro do seu nicho técnico. Total. Bom, deixa eu fazer uma provocação. Por exemplo, eu sou de recursos humanos. Uma pessoa de RH que trabalhou no mercado A não poderia aprender o mercado B? Eu entendo que sim. Eu sou um entusiasta desse tema, com certeza. Então, mas talvez alguns modelos de negócio entendem que não. Mas por quê? Será que eu não estou limitando a minha capacidade de diferenciação quando eu faço isso? Ou será que eu não estou me limitando a trazer uma visão externa que pode me diferenciar do ponto de vista de competências e habilidades? Eu não deveria olhar o indivíduo pelos skills que ele tem? Eu não sei. Isso é mudar significativamente a maneira como você olha talento. E até no futuro como você remunera. Você vai remunerar por habilidade ou você vai remunerar por experiência? Fantástico. Mas aí, vamos pensar, né? Essas competências, dependendo do que a gente está falando da competência técnica, exigem um certo tempo para amadurecer. Sem dúvida. Como as empresas podem ajustar sua lógica de performance para não punir quem está aprendendo e sim valorizar esse processo de evolução contínua? Vamos pensar que, às vezes, a pessoa chega e ela já está sendo mensurada no momento que ela chega. E o resultado vai impactar, por exemplo, no bônus dela. Mas se ela está aprendendo, às vezes isso vai contra. É que as coisas precisam estar interconectadas. Se você tem uma estratégia de gestão e você posiciona que isso é um pilar importante na sua estratégia, você não pode ter outras práticas de gestão de pessoas que não alicercem a tua estratégia de talento. Porque se você canibalizar ela é natimorta. Ela nasceu para dar errado. Perfeito. O que você precisa ter é um portfólio de produtos dentro de recursos humanos que sustentem a tua estratégia de gestão de talentos. E, naturalmente, você vai ter que ter um modelo de compensação que seja conectado com isso, que é o que eu falei em relação à compensação por skill e habilidade, se essa é a sua estratégia. Você vai precisar ter um modelo de remuneração variável que seja conectado com o que você se propõe a fazer. O que acaba acontecendo, e às vezes, é que você almeja algo, você deseja um modelo, e você tem práticas que não sustentam esse modelo. Fantástico. E aí, no final do dia, você acaba não gerando sustentação para algo que você propôs. Perfeito. Eu acho que dependendo do contexto, do mercado que você está inserido, do tipo de habilidades e de skills que você precisa, você vai ter que ter, às vezes, trade-offs. Talvez aqui eu vou precisar de competências, eu vou precisar de senioridade em termos de experiência para poder gerar, talvez eu vou precisar abrir uma nova área, eu preciso de conhecimento para você conseguir se diferenciar naquele mercado, mas você precisa ter análise crítica sobre isso. E hoje, muitas vezes você não tem, você assume que você precisa contratar com aquele lugar, você não conversa sobre isso. E precisam ser feitas pausas de discussão. Quando você pausa e faz uma reflexão sobre um assunto, você gera uma piscina de insights que te permite tomar uma melhor tomada de decisão. Só que isso não acontece muitas vezes quando você fala de estratégia de talento, e você precisa fazer isso para estratégia de talento. E quando eu falo estratégia de talento, eu falo isso que é a ponta. Você precisa ter desde as pessoas que entram, desde as pessoas que crescem e até o teu plano sucessório. E eu não estou falando isso de posição de entrada, estou falando que isso pode ser uma estratégia que você pode ter em posição de diretoria, dependendo do nível de arrojo que você quer ter. Empresas de tecnologia tendem a ser mais abertas a fazer esse tipo de aposta do que mercados tradicionais. E não necessariamente elas têm desempenho nos mercados que elas atuam pior do ponto de vista de crescimento. Então você precisa entender para quê, quando e de que forma. Se as coisas fizerem sentido, você vai para frente. Se não, vai. Então tem que pensar sobre. Vamos lá, né? Sobre mensurar. Quando a gente olha para as novas formas de medir performance, né? Ciclos contínuos, feedbacks em tempo real, na sua visão, hoje, quais são as métricas que de fato ajudam a capturar o que importa? Tudo depende do que você se propõe. Então, e eu volto talvez um pouquinho no comentário que eu fiz. Por que eu desenhei isso como modelo e o que eu estou disposto a atingir com esse modelo? Legal. Porque uma estratégia, ela tem que estar conectada de pessoas, ela precisa estar conectada com uma estratégia de negócio. E assumindo que eu fiz um bom desenho de uma estratégia de pessoas, ela está me ajudando a gerar diferenciação no mercado que eu atuo. Seja porque eu tenho uma ambição de crescimento em curto, médio e longo prazo. O que eu vou monitorar precisa fazer sentido com o que eu estou me propondo a fazer, o que eu estou me propondo a atingir. Existem métricas que são tradicionais, que são utilizadas em recursos humanos e que são tidas como verdades absolutas, que são bem pouco úteis quando não utilizadas de maneira intencional. Turnover, absenteísmo, força sucessória e tudo mais. São métricas valiosas, quando você olha por esse olhar, mas se elas não são usadas de maneira intencional com um propósito, é dado irrelevante. Quando você pensa e você parte de um ponto que é a estratégia da organização, você tem a estratégia de pessoas, de gestão, e aqui eu estou chamando
tudo de pessoas, compensação, talent management, talent acquisition, todos os subsistemas de RH, payroll e etc., conectada com isso, você consegue ter KPIs que vão metrificar o que você precisa mobilizar. O que não pode acontecer é você se deparar para olhar um KPI específico que não faz sentido com o que você está se propondo a fazer. Exemplo real. Se eu sou uma empresa que quer se diferenciar no mercado e tem uma ambição de 10 anos, eu preciso intimamente estar conectado com força sucessória, eu preciso ter métricas de evolução de talento, eu preciso ter métricas de aceleração de talento, porque eu não quero jogar para vencer num curto período de tempo. Se eu estou fazendo um desinvestimento, talvez eu precise ter outras métricas, porque eu tenho que ter métricas que eu garanta, talvez, o menor absenteísmo possível, o menor turnover possível naquele momento, para aquela relação com o mercado. Então, de novo, tudo precisa fazer sentido com o que eu me proponho a fazer. Métricas existem, mas muitas vezes nós não sabemos fazer o uso delas de uma maneira organizada e intencional com o que é preciso. Conectada com o que é a realidade e o momento do seu negócio. Isso, esse é o grande ponto. E aí você entra até num vão de credibilidade, né? Do tipo, mas puxa, será que a função de RH está adicionando valor porque eu preciso? Então, a pergunta é, será que estamos pensando de forma correta em posicionar a função de RH para a estratégia do negócio? Talvez a pergunta tem que ser essa. Não, legal. Seguindo nesse tema, assim, ao longo da sua trajetória, teve algum momento marcante em que você percebeu que era preciso mudar a régua de avaliação de performance? Se sim, o que motivou essa mudança e o que você aprendeu no processo? Tem. E várias empresas passaram e passam por uma autocrítica em relação ao processo de avaliação de desempenho. E todos os modelos têm vantagem e desvantagem. Existem modelos que são baseados na curva, onde você tem uma distribuição, você tem as pessoas que se diferenciam em performance, uma grande população que atende a performance, algumas pessoas que não atendem. Naturalmente, você trabalha com um modelo de compensação através dessa distribuição, é um modelo, por meio de metas você faz um processo de comparação. Existem organizações que mudaram o modelo de desempenho para algo mais colaborativo, capturando insights de pares, colaboradores e mensurando o impacto, mas ainda assim você estabelece um modelo comparativo para fazer diferenciação de performance. Gestão de desempenho é um pilar muito forte que alicerça a cultura de uma organização. Se você é uma organização que tem como característica se diferenciar por competitividade, ou você é uma organização que quer se diferenciar por colaboração, por exemplo, você vai ter que ter um modelo de gestão de desempenho que seja conectado com a cultura que você quer estabelecer. Uma organização que busca ser mais agressiva, e não entenda agressividade de forma ruim, agressiva no mercado que atua, porque você quer competir, você quer dar tração, quer fazer, é natural que você tenha modelos que você gere esse tipo de competição e busque a diferenciação por meio disso, porque isso vai alicerçar a sua cultura. Perfeito. Não quer dizer que você não possa colaborar nesse modelo, perfeito, mas a colaboração vai acontecer de uma outra maneira. Se você é uma organização que tende a priorizar um ambiente absolutamente colaborativo e talvez tem menos ambição de competir no mercado, porque você prioriza outros modelos de negócio, seja na iniciativa pública, seja você tem mais estabilidade no mercado que você atua, talvez você possa trabalhar com um modelo mais colaborativo. Então, o modelo de gestão de desempenho precisa servir e estar conectado com a cultura que você tem desenhada, que no final do dia precisa ser a base da estratégia de negócio que foi desenhada. Então, as coisas todas precisam estar de maneira sequenciada e fazendo sentido, porque senão você gera um problema para você mesmo. Isso é o que acontece, né? Em grande parte das vezes, você tem uma cultura, você tem uma ambição de cultura, você projeta que a sua cultura tem que ser de uma forma, mas você não tem nada que sustente isso. E gestão de desempenho é muito potente. Por quê? Porque ela tem um desdobramento da percepção da avaliação e, no geral, os desdobramentos de compensação, de remuneração, vêm do processo de avaliação. Porque se você é mal avaliado, não faz sentido que você faça investimento, seja financeiro, econômico, em retenção, ações e assim por diante. Então, você gera um tema de desengajamento se você não tem isso bem alinhado. Então, mudar um processo de avaliação de desempenho, se ele não é bem feito, ele pode ser caótico dentro de uma empresa. Ele pode ser realmente caótico, porque você pode ter impacto em turnover, você pode ter impacto em continuidade de negócio. Então, isso precisa ser bem pensado e bem discutido, entendendo que isso precisa ser devidamente discutido e o impacto disso devidamente avaliado e considerado. Cada vez mais a gente fala em performance coletiva, cultura de time e como a entrega é feita. Isso se conecta um pouco com o que você estava falando, né? Quando a gente fala no foco no resultado, isso muitas das vezes se entende como um contraponto à cultura colaborativa.
Como que a gente consegue equilibrar, né? Sim, o foco no resultado, a agressividade, competitividade, sem abrir mão, muitas vezes usando, né, de um comportamento voltado à colaboração, que uma coisa puxa a outra. Tem coisas que eu acho que são sem negociáveis numa dinâmica organizacional, né? Toda organização tem ou deveria ter valores bem estruturados e sedimentados. E eu tendo a crer que ética e integridade são valores quase que universais, né? A partir desse lugar. A atração e a competitividade, ela precisa estar muito orientada fora, né? Não quer dizer que você vai ter um modelo que vai inibir que exista competição interna, porque em alguma medida ela é saudável, porque ela traz diferenciação. Quando você tem uma dinâmica que você permite que você se supere e você seja remunerado por isso, você gera diferenciação interna e você permite superação interna. Perfeito. Mas os seus esforços em termos de mensagem, cultura e direcionamento precisam estar fora. Você não pode criar um ambiente, uma competição ao ponto que você trave a organização. Perfeito. E o que acontece? Às vezes é isso. Então, você precisa entender qual é a dose que você estabelece, em como você compete externamente, qual é o nível de competição que é entendida como saudável para você gerar essa diferenciação e essa inovação interna por meio da superação, e como você alinha esforços para fora e não para dentro. Porque no final do dia, se você erra essa equação, você vai ter um problema de clima, gestão, etc. Então, você precisa ser muito criterioso na maneira como você faz isso. É matemático isso? Não é. É simples de ser feito? Não é. Ótimo ponto, né? Pensando, né, em medir a colaboração dentro desse ambiente competitivo. Geralmente isso é visto de uma forma muito subjetiva, né? Existe uma forma de medir de forma objetiva? Depende do que a gente chama de forma objetiva, né? Se você cria uma pergunta e põe uma escala e pede a opinião das pessoas, você tornou algo subjetivo de maneira objetiva. Então, se você falar Ivan, cientificamente, você consegue estabelecer um nexo causal de um fator ou outro? É muito difícil você fazer isso. É muito difícil. Mas você consegue ter instrumentos para você mensurar a percepção. Porque no final do dia, a percepção de uma pessoa é a realidade dela. Se você tem uma percepção de um grupo de uma coisa, é a realidade daquele grupo. Você consegue ter instrumentos que te tragam dados para aquela avaliação. E você também pode utilizar outras métricas, de novo, servindo aquilo que você se propõe a fazer, que vão sustentar para uma tomada de decisão. Qualquer tomada de decisão, eu pessoalmente tendo a valorizar muito a utilização de dados intencionais para aquela tomada de decisão, preditivos para aquela tomada de decisão. Porque você sai de um campo apenas quase que da tua opinião, quase que de algo que você acredita para algo que seja funcional. E é até interessante para um executivo fazer essa reflexão, porque muitas vezes você se vê tomando decisões com base no que você acredita, com base na tua opinião, e não necessariamente é o que é útil para aquela organização que você faz a gestão. Isso acontece de maneira inconsciente com as pessoas. E quando você faz 2 ou 3 perguntas, você traz data points, você consegue trazer a pessoa para um lugar de reflexão para fora disso. Mas, de novo, de maneira intencional e alinhado com o que você precisa, não sendo repetitivo com o que eu já disse. Não, perfeito. Agora há pouco a gente estava falando, né, sobre o aprendizado, o timing, né, e às vezes a pressa pelos resultados. Né? Voltando um pouco para esse tema, né, como evitar que a pressa por esses resultados afaste talentos estratégicos, justamente aqueles que constroem com mais profundidade? Pense o seguinte, ninguém se propõe a montar um negócio e investir capital, seja o acionista ou um empresário, para perder dinheiro. Então, se você se propôs e se você convencer um acionista a colocar o dinheiro na tua organização, é porque você tem um bom projeto de valor de negócio. E as pessoas acreditam que você pode dar rentabilidade e gerar valor para a sociedade, gerar empregos e assim por diante. Então, quanto mais tempo você demora, mais tempo você demora para mostrar que a tua proposta de valor ela é real e ela é factível. Então, isso vai estar posto sempre. Então, o desafio de fazer isso mais rápido, vai estar o tempo inteiro. Vai. Aí a pergunta precisa ser, como eu faço isso da uma forma mais organizada para que eu consiga garantir o talento certo no momento certo para que as coisas aconteçam? Do ponto de vista de recursos humanos, e aí que é onde é a minha área de formação, Ótimo. eu preciso garantir um bom processo de onboarding estabelecido, ou minimamente
que faça sentido para essa dinâmica, eu tenho a curacidade adequada, a quantidade de dias que servem para aquele propósito, eu tenho a liderança capacitada para garantir isso, eu tenho um nível de liderança em termos de habilidades de coaching, desenvolvimento que possam garantir essa diferenciação, eu tenho as ferramentas e as plataformas para garantir uma boa indução em quem chega, eu tenho diferencial competitivo para reter essas pessoas que estão aqui, seja através de matriz de benefícios ou ferramentas de trabalho, porque muita gente lá trabalha porque não consegue trabalhar. Então você tem uma proposta de valor, ela chega aqui, não tem recurso, você dá pau e pedra para ela e fala, e faz um foguete. Não dá. Então, você precisa também ter autocrítica nesse sentido. Então, o contexto, Pedro, queria dizer que ia ser diferente, mas não vai ser, cara. Talvez vai ser disso para pior. É isso. E aí, o que você faz com isso? Você busca tecnologia de fora para se diferenciar, você pensa de maneira diferente, você sai da escola tradicional que você precisa ter um treinamento de 25... Isso não vai funcionar. Até considerando a realidade das gerações que você está trazendo para dentro das empresas. Dependendo do autor que você vê, a gente está falando entre 4 e 5 gerações que coexistem dentro de uma organização, dependendo da quebra geracional que você olha. Tem autor que fala de 3, tem autor que fala de 4. Sim, vamos assumir que sejam 3, pelo menos, né? Num autor mais conservador. Então, são pessoas com expectativas diferentes, visões de mundo diferentes, então você tem que fazer isso dar certo. E você tem que fazer isso dar certo de uma maneira que você se mantenha competitivo, porque a concorrência pensa dessa forma. E se não pensa, tem um problema no mercado, né? Porque o Oceano Azul acaba uma hora. Então, o contexto muda. Desde que aconteceu na pandemia. Foi um boom para várias empresas de tecnologia que talvez surfaram bem aquele momento e que agora tem uma outra realidade social. As pessoas voltaram a sair, fazer... Então, assim, a gente precisa conseguir responder a isso. Então, como é que você lida? Isso está posto. Fantástico. Para fechar esse tema, né, da performance, parece trivial o que eu vou trazer aqui, né? Mas, assim, muita gente ainda acha que performance se resume a bater a meta. Uhum. Como que você explicaria para um líder mais tradicional por que essa visão não dá conta da complexidade atual? Acho que o primeiro ponto para um líder mais tradicional, a gente precisa fazer um trabalho que é antes de falar da meta, que é ressignificar o papel dele como líder, não de uma área. Porque se ele está preocupado com a meta, ele está preocupado com a área e ele está preocupado com o resultado dele. E a gente precisa ter um senso de responsabilidade que, antes de ser um líder de uma área ou de um departamento, você é um líder da organização. E quando você consegue garantir que as pessoas tenham esse tipo de mentalidade, você expande a responsabilidade dela. Seja pela maneira como você faz gestão de talento, seja pela maneira como você faz gestão de negócios, seja pela maneira como você faz gestão do todo. Quando você consegue posicionar as pessoas aí, e isso exige que você tenha um trabalho de fundação de liderança muito grande, a conversa subsequente é quase consequência disso. Porque se a pessoa ela vai para um nível de consciência em que ela entende que as tomadas de decisão que ela tem podem impactar a médio, longo, curto prazo, e não só um departamento, mas como todo, ela consegue ressignificar algumas decisões. Porque no final do dia, se eu penso só na meta, e eu estou querendo a pessoa que seja pronta, porque ela tem experiência, porque eu preciso entregar o meu resultado, eu tendo a crer que, talvez em 10 anos, em 2 anos, em 1 ano, será que esse vai ser o líder que vai gerar diferenciação competitiva para a minha organização? Eu apostaria que não. Perfeito. Como que você entende que o líder ele pode estimular ou eventualmente sabotar o desenvolvimento dessas novas skills num time? O grande ponto você precisa aprender, como eu falei, aprender a desaprender e entender que você não sabe tudo. Eu acho que esse é o grande ponto. Se você não parte desse lugar de consciência, você já tem um problema grande. Porque o fato de você ser experiente, ele gera diferenciação em muitas coisas. Mas ele não te coloca na posição de entendimento absoluto do contexto que você vive. Então, você precisa conseguir garantir que as pessoas entendam que o mundo muda e a referência da experiência que você tem, ela é útil para você partir de um lugar. Mas ela talvez não seja suficiente para você lidar com o contexto que está aí. Então, você precisa conseguir fazer essa virada e fazer as coisas darem certo. Não é simples, eu acho que esse é um primeiro ponto. Isso pode ser uma armadilha, no final do dia. E o outro fator, quando a gente olha para a realidade dos profissionais que buscam uma cadeira de liderança, até, se você me permite, expandindo a resposta para além da tua pergunta, como também que essas pessoas vão ser líderes no futuro, no final do dia, essas pessoas partem de um lugar de compreensão de que dificilmente você vai ter uma resposta clara, objetiva em 100% do tempo para uma pergunta. A gente não vai ter mais respostas objetivas e óbvias. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E o teu líder não vai ter esse tipo de resposta. Então a gente precisa colocar as pessoas em um lugar que são cabeças pensantes, que vão conseguir ter conclusões a partir do cenário que tem e que vão ser decisões de risco.
e que vão ter aprendizados com ela. Risco não quer dizer irresponsabilidade. Sim. Né? Você vai tomar decisão de risco de maneira responsável. Mas ao longo do tempo, se você consegue olhar, ver tendência, olhar contexto e tomar decisão, você ajuda as pessoas a saírem. Porque no final do dia é isso que vai diferenciar. Eu conecto com a primeira parte das perguntas que você me fez. Você falou, puxa, Ivan, como que as pessoas vão se diferenciar? Vão se diferenciar pela capacidade de serem humanas. E errar é uma capacidade humana. E aprender é uma capacidade humana. Se você consegue fazer uso intencional disso, você consegue elevar o teu desempenho e a tua capacidade de aprimoramento de uma maneira extraordinária. As coisas precisam estar todas juntas. E se um líder não está nesse lugar, nós temos um problema. E se as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho conseguem concluir isso, também nós temos um problema. Então, lidar com o ambiente complexo também para o desenvolvimento de skills e de habilidades. Fantástico. De novo, é como eu penso. Né? Não sei se isso está certo ou errado, mas é como eu vejo. Não, acho que faz muito sentido, especialmente, né, aquele estereótipo de que o bom líder é aquele que sabe de tudo e tem a resposta para tudo. No mundo em transformação, né, contínua, acho que o certo aqui é você não ter todas as respostas. E você conseguir concluir que você não sabe. E você falar, eu acho que eu errei. O que acontece? Se a gente for falar de erro, todo mundo tem vários. Mas a questão é como você tira proveito deles. Né? E você posiciona. E, de novo, você tem a sensatez na composição de um time que você vai ter pessoas que são complementares a você. E que bom, porque no final do dia você pode sentar com essas pessoas e construir junto. E o fato de você ter uma posição situacionalmente, hierarquicamente superior a um grupo, porque isso é situacional, convenhamos, não te confere uma posição de diferenciação intelectual de ninguém, entende? Muitas vezes como você consegue ter talvez skills que naquele momento sejam mais adequados para aquela posição, mas talvez em outro contexto aquela pessoa poderia estar diferenciada. Então esse processo de construção passa por uma ressignificação do papel e do entendimento do que é liderança, para além da hierarquia. Pensando na sua bagagem como diretor de RH, experiências em grandes organizações, quais skills do futuro você entende que você já tem? E quais você entende que ainda precisa desenvolver? Eu acho que o que eu tenho, acho que com base no que eu acredito, e de novo, né? O que eu tento, né? Eu acho que eu tenho uma boa capacidade de refletir sobre as coisas. E eu entendo que eu não sei tudo, e eu não tenho problema falar que eu não sei, não tenho problema falar quando eu erro, e eu não tenho problema em reconhecer que as pessoas são complementares a mim. Eu não tenho problema. Isso. Como é que você mantém esse radar ativo assim, o tempo todo? Cara, eu acho que é isso, assim, quando eu tenho dificuldade de fazer uma coisa no meu dia a dia, eu busco a pessoa do meu time que é a melhor que tem, eu peço pra fazer junto comigo, eu falo, eu não consigo fazer isso aqui. E eu aprendo com ela. E a gente troca uma ideia e fala, beleza, funcionou. E da mesma maneira, eu tento trazer onde eu posso contribuir. Então essa mentalidade eu acho que eu tenho. Que significa no final do dia é uma autocrítica e partir do lugar que você não sabe tudo, que você aprende e desaprende. Então eu acho que isso eu consigo fazer bem, eu consigo enraizar. Até pelo meu estilo de vida. Eu vejo algo que eu não sei fazer nunca, que eu não faria, eu tento fazer. Por exemplo, estou tentando aprender a falar italiano agora. Estou aprendendo a tocar piano, porque são coisas que são fora da minha realidade, mas me exercitam do ponto de vista intelectual, porque eu vou para outro lugar. Quando você pensa, puxa, Ivan, é uma coisa que eu acho que você pode aprimorar e tal, eu acho que é o uso intencional de novos recursos tecnológicos. Eu acho que acelerar a adoção à tecnologia para algumas coisas. Eu acho que eu posso melhorar nisso. É um exercício que eu faço. Então, por exemplo, AI eu estou adotando. Mas eu consegui concluir que eu poderia me beneficiar disso. Eu trouxe esse exemplo da minha viagem, que foi um sucesso. Mas tem outros que eu acho que eu posso. E tem tecnologias ainda que eu nem tive a oportunidade de conhecer que são aplicáveis. E eu acho que isso eu posso avançar. Porque como eu tenho a curiosidade e eu parto do lugar que eu não sei tudo, eu acho que eu tendo entrosamento com isso, eu não vou ter um problema de adoção. Eu acho que eu só preciso ter o hábito de conseguir aplicar de maneira intencional recursos para me tornar mais produtivo. Eu acho que isso eu posso fazer melhor. Legal. A gente ainda vê muita promoção baseada na performance técnica, no resultado, não necessariamente numa avaliação ali de um real potencial para a liderança. Uhum. Por que a gente tem tanta dificuldade em reconhecer que liderar é outra skill e não uma extensão natural da entrega técnica? Porque as pessoas não sabem o real sentido da liderança. Esse é o ponto. Porque muitas vezes as pessoas ainda confundem que ser líder é o status, é o cargo, é a posição. E não o que isso traduz. Porque, no final do dia, um líder de pessoas, em essência, ele tem que ser responsável por gerir negócios e pessoas.
E gerir negócios de pessoas não significa só cumprir o ciclo de gestão de desempenho das pessoas. Significa você ter um olhar do impacto da estratégia de talento no negócio, significa você entender qual é a performance do teu desempenho, significa entregar através de outros, significa significar as entregas às pessoas e dar perspectiva de desenvolvimento para elas, significa você ter conversas difíceis com essas pessoas e aprender com elas, errar com elas, muitas vezes reconhecer que você foi um líder imperfeito. Isso não vem. Muitas vezes as pessoas entendem que ganhei o cargo de gerente, ganhei o cargo de diretor, eu já tenho tudo isso. E não tem. Então eu acho que esse é o grande problema. O grande problema. As pessoas interpretarem o significado da liderança como algo que é dado através da hierarquia. Eu, pessoalmente, é uma crença que eu tenho, vejo muito pouco valor na definição da hierarquia. Vejo pouco valor, pessoalmente falando. E é uma coisa que eu acredito. Eu acho que ela tem funcionalidade, ela é útil. Porque numa organização você precisa gerar atração, tem processo de escalonamento, as pessoas mais sêniores podem contribuir com experiências para a tomada de decisão, ela tem funcionalidade. Mas o uso desnecessário da hierarquia é inútil. E na maior parte do tempo ele é desnecessário. E você adiciona complexidade para o seu modelo de negócio. Eu odeio rituais que definem hierarquia. Eu odeio. Odeio na vida. Odeio. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se libertar. De novo, não estou dizendo que eu sou a favor da anarquia. Não é disso que eu estou falando. Mas eu acho que é o uso útil e intencional. Quando você consegue fazer isso, você consegue gerar valor, você adiciona valor. Ótimo ponto. Acho que assim, tem pessoas que muitas das vezes, talvez pelo ego, Isso. querer muito a nomenclatura do cargo, crachá, às vezes ela sai ali de uma realidade onde ela tem uma ótima entrega, onde ela performa muito bem, onde ela está bem, está feliz, para ir para um outro lado que às vezes não é dela, às vezes não é dela ser líder e tudo bem. Mas às vezes por conta, né, dessa situação da hierarquia, o próximo passo ser necessariamente essa, as empresas acabam metendo o pé pelas mãos, perdem um bom executor e botam ele num caminho de liderança que não é dele. Mas ou mais, ou às vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa fala assim, puxa, eu busco ser, sei lá, diretor. Mas quando você vai ver, a pessoa ela tem o que é o status, cara. O status é inútil. É inútil no final do dia, se você for pensar. De novo, você gosta de ganhar bem? Eu gosto. Você gosta de ter bons bens? Você gosta de ter acesso a viajar? Eu gosto. Não sou hipócrita, eu gosto. Sabe que eu gosto? Mas para viver isso, eu preciso estabelecer uma barreira entre as pessoas, preciso gerar um ritual, preciso ter... Entende? É sobre isso. Então, eu acho que ainda... E, de novo, né, tem um fator até social na nossa sociedade. O Brasil foi colonizado, tem uma questão... O Brasil sofreu anos de um tema de repressão militar e tal, independente da ideologia. Mas isso traz a vertente hierárquica, vem por meio disso. E a sociedade é produto disso. Então, a gente precisa ressignificar o tema da liderança nesse sentido. Talvez desaprender certos conceitos que a gente nem sabe que... Isso. Então, assim, é como você desaprende, você muda a sua relação com a liderança. Porque no final do dia, se você tem uma relação com o teu líder, que você tem medo dele, tem um problema enorme. Ou se você se posiciona como um líder, que você chega no lugar, as pessoas eu tenho um problema. Entende? Porque não deveria ser assim. E, de novo, você não tem que ser permissivo. Porque as coisas têm que ser bem feitas, mas você tem que achar esse equilíbrio. As pessoas têm que te ver a partir da contribuição que você gera, e não do cargo que você tem. Só que nós não estamos nesse lugar. Como sociedade, eu tô falando. Seja em poder público ou no poder privado. Eu acho que é um aprendizado. Para os profissionais que estão nos ouvindo, né? Uma contribuição sua. Qual o conselho que você daria para quem quer se preparar de verdade para o futuro de trabalho? Assuma e entenda que você não sabe tudo. E que está tudo bem, que está tudo certo. E que eu acho que essa vontade, essa disposição de fato pode ser a tua grande força motriz para se diferenciar. Eu iria por aí, de verdade. Legal, mais uma contribuição, mas agora pensando nos líderes, gestores em geral e o público que atua com recursos humanos, né? Qual é o primeiro passo para atualizar a régua de performance e preparar a organização para essa nova lógica? Acho que a grande, talvez, dica ou conselho que eu posso dar é: pensem sobre a estratégia de negócio que vocês têm, pensem sobre a estratégia de RH conectada com a estratégia de negócio e, com base nisso, qual é o modelo que faz sentido para o que você necessita. Não assuma que uma tendência que existe no mercado é algo aplicável para o teu negócio. Porque no final do dia, talvez não seja e você pode estar comprando gato por lebre. É isso aí. Perfeito, Ivan. Queria agradecer muito a sua presença, queria agradecer muito a audiência. Vou convidar todos a seguir a Ezek nas redes sociais para os próximos episódios da nossa série, da Ezek Talks. Curtirem naturalmente os nossos vídeos e, por favor, compartilhem também com outros líderes. Muito obrigado.